nós, né? E nós vamos relembrar os temas anteriores, e hoje vamos seguir mais um. Vocês lembram que eu tenho falado que Deus não nos dá as riquezas, Ele não joga do céu as riquezas, mas Ele dá 8. Deus diz, olha, eu vou dar forças para vocês conseguirem as riquezas. E nós estamos falando de algumas forças. Alguém lembra da primeira? Alguém anotou. Administração. Não é possível ter uma vida financeira positiva sem você administrar suas finanças, sem você fazer um orçamento financeiro, sem você pôr no caderno o que você gastou, que aí você não vai fazer mais conta, se você já vê que já usou todo o seu salário. Você vai no mercado, uma dica, leva uma listinha, que quando você faz a lista, você compra menos do que sem lista. E não vá com fome para o mercado. Vocês dão risada, mas é verdade. Se você for esfomeado para o mercado, você compra tudo que você vê pela frente. Verdade. Toma um bom café, um bom almoço, depois vá para o mercado e faça uma listinha. Diz, Senhor, me abençoe, quero achar ofertas. Quero achar algo que está ali num bom preço. E Deus dá. Você pode ter certeza disso. Então, a administração é uma força muito importante, que ela vai nos ensinar as prioridades, né, do que nós vamos gastar. A segunda qual foi? Sim, acertaram. A generosidade. O que inclui a generosidade? São duas coisas principais. Doar, sim, ofertas que podem ser ofertas aqui na igreja, como também ofertar na vida de alguém. Gente, nós não podemos ser mão de vaca, como se diz por aí. Pessoa que, né, que segura, que não é mão aberta, não quer ajudar, não quer abençoar ninguém. Então, generosidade, ofertas na igreja, para o Senhor, para a vida de alguém, e especialmente nos dízimos. Devolver para o Senhor. Não é possível nós gastarmos tudo para nós e esquecermos dEle. Ele que é autor da vida, Ele que nos deu o trabalho, que nos abençoou, para que você pudesse arrecadar os seus fundos. Se você não sabe o que é dízimo, então pode nos procurar, que fazemos a continha rápida para você. É muito fácil. Vai lá no celular, digita seu salário, multiplica por 10%, já sai o valor, na hora. Não tem erro. É muito fácil. Então, na generosidade, então, fazem parte o dízimo, que é a fidelidade, a consagração, obediência e fé, né? E semana passada nós falamos sobre quê? Trabalho, gente. Desde o Jardim do Éden, Deus instituiu o trabalho. Não é possível alguém... Tem gente que vive roubando os outros, né? Mas nós não somos assim. Nós somos de Deus. Deus nos estabeleceu aqui na terra. E o Senhor nos ensinou para trabalharmos, para dedicarmos o nosso tempo. E trabalhadores diligentes. O que é diligente? Eu falei. Isso. Ser dedicado, alguém que é esforçado, realizar tarefas com cuidado, dedicação e prontidão. O oposto é procrastinação, desleixo, que ele fazer de qualquer jeito. O diligente assume responsabilidades, planeja suas ações, atua de forma proativa e busca excelência em cada detalhe. Ninguém precisa ficar empurrando você para o serviço. Você sabe o que você tem que fazer, você vai fazer bem feito. É isso? Isso é diligência, e eu li até um versículo que falava isso. Hoje, eu quero falar sobre sabedoria. Eu quero convidar vocês a abrirem Eclesiastes 10:10. Não é possível
administrar, não é possível fazer nada sem... Acharam? No meu está escrito assim: se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muita força, mas a sabedoria proveitosa para dar prosperidade. Já ouviram esse texto? Eu quero contar uma pequena historinha. Conta essa história de 2 homens, 2 lenhadores, que foram para a mata e queriam ver quem ia cortar mais árvores naquele dia, com machado. Tinha um senhorzinho de idade e tinha um jovem forte, muita energia. E aí ele olhou para aquele velho e disse: esse cara aí não está para nada, né? Eu vou ganhar dele. E ele lá com o machado. E cortou, e cortou, e cortou, e o velho lá afiando o machado dele. Mas afiou, afiou, afiou. Depois ele começou a cortar. Quem vocês acham que ganhou? Sua ferramenta. Você já foi capinar com uma enxada que não tem corte? Não dá, gente. A gente se mata. Não dá para trabalhar com uma enxada sem corte, um machado sem corte. Então, a sabedoria, ela é proveitosa para dar prosperidade. E aí eu pergunto: o que a sabedoria tem a ver com a libertação financeira? Primeira coisa, ela vai nos dar instruções pela palavra. E pessoas também que você vai conversar, que são sábios, vão te dar instruções. Segunda coisa, vai planejar antes de gastar, vai fazer orçamentos. Você não vai fazer que nem aquela pessoa que a Bíblia fala, aquela casa, não sei o que ele estava fazendo, enfim. Ele foi construir e não conseguiu subir as paredes. E ainda a palavra de Deus fala que é vergonha para nós. Então é necessário você fazer as contas, os cálculos, tudo que você precisa para fazer aquela obra. A sabedoria de Deus nos torna bem-sucedida em todas as áreas. E quais são? Espiritual, emocional e física. Queridos, nós somos um conjunto. Imagina quem que vai mal nas finanças. A pessoa está tão endividada, ela dorme direito? Ela não dorme, ela não come, ela está nervosa, está preocupada, está ansiosa. O que vai fazer isso? Vai afetá-la emocionalmente, vai afetar a saúde física e vai pegar espiritual. Nós somos um conjunto, gente. Não é possível separar uma coisa da outra. Nós somos um tudo. Se uma coisa não vai bem, afeta as demais também. Qual a função da sabedoria para alcançar sucesso? Agora quero que vocês abram Provérbios 3, 15 e 16. Provérbios 3, 15 e 16 diz assim: é mais preciosa, em cima fala as recompensas da sabedoria, tá? Daí ele diz assim: é mais preciosa que as joias e nada do que possa descompromissos, pessoas vão honrar a sua vida. Terceira, bens materiais, a prosperidade e riqueza, está bem claro aqui. E no final, bênçãos espirituais, verdadeira alegria e paz mental. Eu fico pensando em José, que homem sábio. Quando ele chega finalmente lá, senta no... Aliás, antes dele sentar, Potifar era o chefe dele primeiro, depois foi o faraó, né? Que gostou dele, porque ele interpretou o sonho. E ele disse: eu nunca vi alguém com espírito tão excelente. Não tem ninguém no meu reino. É você, José.
porque ele falou tudo que tinha que ser feito. 7 anos de colheita, vamos colher, vamos armazenar, nós vamos guardar a 5ª parte durante 7 anos. Olha a sabedoria de José, fazendo uma reserva financeira. Reserva, uma pequena poupança. Eu não sei do que pode acontecer amanhã, daqui a um tempo, você pode ficar doente, você vai para a caixa e daí? Ou você fica sem salário, cadê a reserva? Sabedoria de José é guardar alguma coisa. O que é a 5ª parte? Digamos R$1.000, divide em 5. Quanto você vai guardar? 200, né? Que seria 250 em 4, tá? R$200. Você iria guardar. Então, José, que sabedoria extrema de homem, de caráter, e foi honrado. Que sabedoria de Deus na área financeira. Esse homem prosperou, foi algo incrível, né? A gente, não contando tudo que ele sofreu, mas depois o que Deus honra a vida dele. Sabedoria é a força para nós alcançarmos bênçãos, gente. É importante lembrar que a sabedoria humana e do mundo não é capaz de solucionar os problemas completamente. O mundo pode nos orientar como poupar, como guardar e coisas, mas é a sabedoria de Deus. E nós vamos abrir Tiago 3. Quero só ler esses versículos ainda, para encerrar. Não guardei esse texto. Se alguém já achou, pode estar lendo. Tiago 3, de 13 a 18. Você leu até o 18? Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para que os promovem a paz. Então, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Então, vem, a sabedoria de Deus, ela é completa. Quero convidar você a ficar de pé e pedir que o Senhor derrame sabedoria sobre nossas vidas. Pega a sua oferta. Levante o seu celular. Se você ofertou pelo celular, ergue seu celular. Vamos orar também. Vamos estar orando e agradecendo e pedindo a Deus por todas essas forças na nossa vida. Todas elas. Pai, nós te adoramos nessa noite, porque o Senhor nos deu a capacidade de entender, para nós termos sucesso na nossa vida financeira. Nós precisamos de sabedoria, Pai, para administrar todas as nossas finanças, na hora de gastar, na prioridade, Senhor. Pai, nos ajuda também para te trabalhar, porque é algo que o Senhor instituiu na nossa vida. Queremos trabalhar com a Tua bênção, Pai. E essa noite abençoa todas as ofertas e dízimos que têm chegado à casa do Senhor, Pai. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha. Você pode se levantar e cantar pra Ele. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és. Se você pode, cante mais alto. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Tu és bom, bom. Tu és bom, tu és bom. Tu não me deixarás, não me deixarás já. Você pode se alegrar. Tu não me deixarás. Se você puder pular, pule pra Ele. Ele não nos deixará. Você pode se alegrar mais. Tu não me deixarás, não me deixarás, mesmo com a tribulação. Não me deixarás, Ele não te deixará. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Ele não me deixará jamais, pois Tu és bom, bom. Cante a Ele, Tu és bom, bom. Tu és bom, vamos, Ele não deixar. Tu não me deixarás. Ele não te deixa. Ei, vamos nos alegrar. Não me deixará jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás, pois Ele é, pois Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós nos alegramos em Ti nesta noite, porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, pela Sua presença neste lugar e por esta alegria sobrenatural que invade a casa nesta noite, Jesus.
Obrigado, Senhor, porque a sua palavra nos ensina, nós aprendemos e podemos encontrar a alegria completa em ti, Jesus. Senhor, que esta verdade seja permanente no nosso coração, ecoando através dos nossos dias, que o Senhor é bom, 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 em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez. Glória a Deus, aleluias. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, muito bem-vindo e bem-vinda neste lugar. Quantos estão alegres aqui, amém? Eu sinto que é uma noite de alegria no Senhor, amém? Eu não sei se você chegou até esse lugar preocupado, angustiado com algo, de repente se sentindo frustrado consigo mesmo, mas nesta noite o Senhor tem alegria aos nossos corações. E é uma alegria sobrenatural, não é uma alegria que depende da circunstância. Não é uma alegria que depende de mim ou de você estar bem, porque é uma alegria completa no Senhor, amém? Então que o Espírito Santo derrame dessa alegria sobrenatural sobre você. Que quando você entrar na sua casa nesta noite, a sua casa seja invadida por esta alegria sobrenatural da parte do Senhor. Amém? Nós acabamos de cantar que este é o eco dos nossos dias, lembrar e continuar lembrando sobre a fidelidade do nosso Deus. Quando nós somos crianças, nós gostamos de eco, né? Quem nunca esteve em um quarto vazio e aí você falava eco? E aí o que a gente ouvia depois? Eco, eco, eco. Na viagem que nós fizemos recentemente, um dos lugares que nós visitamos era um lago formado pela neve que derretia das montanhas, e aí formava-se um lago lá embaixo, um lago gigante, e no meio do lago ele é rodeado por paredões de rocha muito alto, e aí no meio do lago havia dentro do barco um homem, né, que é como um guia turístico, e ele tocava trompete lá. Então naquele momento todo mundo fazia silêncio, e 2 segundos depois a gente ouvia a mesma coisa. O eco dos paredões ecoava de fato. Ele tocava algo, silêncio, e depois repetia. Era uma coisa assim que era incrível você ouvir o que o eco faz. Quando nós cantamos que o Senhor é o eco dos nossos dias, nós estamos falando, Senhor, em todo tempo, ano após ano, eu continuarei declarando que o Senhor é bom. Amém? Eu continuarei testemunhando da sua fidelidade, da sua bondade, do seu amor. E o eco não depende das circunstâncias ao redor. O eco dos nossos dias de ecoar um louvor ao Senhor não depende dessas coisas. Assim como foi Jó, assim como em tantas histórias da Bíblia, a gente precisa continuar ecoando. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo, o seu amor é leal e permanece para sempre. Amém? E é sobre isso que nós queremos compartilhar nesta noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 35. Nós vamos ler uma história que eu particularmente gosto muito, embora às vezes a gente não ouça falar tanto sobre isso, mas é uma história que traz para mim e para você o valor da fidelidade. O valor de permanecer firme em fidelidade, como o eco. O eco repete, repete, repete. Nós não combinamos essa canção. O valor, expectativa do Senhor. Os dias passaram, os meses caminharam, estamos chegando na metade de um ano, mas essa continua sendo a expectativa de Deus para a minha e para a sua vida. Que a gente continue a avançar, expectativa de Deus para a minha e para a sua vida. Que a gente continue a avançar, dando muitos frutos pela frente. E o fruto, ele é resultado, é uma consequência, o produto de uma semente. Você já parou para pensar quando você olha, por exemplo, por um pé de jaca? Na frente da minha casa tinha uma jaqueira, não sei se o pé de jaca se chama jaqueira. Tinha um pé de jaca e ele colocava jaca a todo tempo, ele era grande. Aqui na nossa rua temos no final do terreno da igreja um pé de jaca também. Você já parou para pensar que uma dessas árvores que são tão grandes, ela começa em uma pequena semente?
E daquela semente vem o fruto, vem os ramos, os galhos, as folhas, mas tudo começou em uma semente. Quem sabe se você tem o contexto, por exemplo, de um familiar que mora na roça, tem um sítio, quando você come uma fruta, aquela manga saborosa, você fala, ó, essa semente aqui eu vou guardar para levar lá para o sítio. Alguém já fez isso? Minha mãe faz isso direto. Come uma fruta boa, ela separa e fala, eu vou mandar essa semente lá para a Bahia. Porque da semente vem o fruto. Da semente vem todo um processo. João capítulo 12, versículo 24 fala assim, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O grão precisa morrer. E na verdade, na biologia, quando a gente vai olhar, esse processo que João estava falando, que é do grão morrer, faz parte do processo que gera vida. Você pode ter uma semente guardada por muito tempo, mas quando você coloca na terra, em uma terra apropriada, adubada, quando você joga a água, um processo começa a acontecer. Ela começa a germinar e ali, depois de alguns dias, a gente vai vendo o resultado, a consequência de algo que foi tão pequeno, de uma pequena semente. De uma pequena semente, o Senhor pode fazer tantas coisas. Nesse processo que a biologia explica, o morrer é o processo que transforma a semente, que modifica ela de dentro para fora, que faz algo tão pequeno, de repente, criar vida e virar algo tão especial, que desperta, produz fielmente de acordo com a sua espécie. Ou aqui, será que se a gente plantar, vamos lá, lembrar da memória, dos primeiros anos da escola, quando você pegava um feijãozinho, colocava no algodão e molhava, nascia uma roseira? Não, nascia um feijão. O Senhor nos criou a imagem e semelhança do nosso Deus. Então eu e você podemos produzir segundo essa imagem e semelhança, amém? Que o Senhor Deus use a sua vida para produzir vida, que é a imagem e semelhança do nosso Deus. Na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Jeremias capítulo 35 fala para nós, então, sobre um povo que permaneceu fiel. Nós vamos ler até o versículo 12. O versículo 1 diz assim, palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Então Jeremias tomou a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas. Era uma palavra que o Senhor estava direcionando para o profeta Jeremias, e a palavra foi, olha, eu quero que você, Jeremias, vá lá no meio deste povo, no meio desta tribo, dessa comunidade chamada recabitas, e eu quero que você leve eles para a minha casa, para o templo da época, e lá você deve oferecer vinho para essas pessoas. Então a palavra diz que Jeremias fez como o Senhor disse, reuniu toda a casa dos recabitas. Então versículo 4 diz, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse, bebei. O que Jeremias pediu para eles beberem? Vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Versículo 8.
Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que nós não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem os nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nenhum somente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Versículo 11, quando porém Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos, vinde, refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, vamos até aqui. Os recabitas eram então um povo, assim como o texto está descrevendo, era um povo que há muito tempo havia recebido uma ordem, uma direção, não por conta da religião em si, mas porque era uma direção que Recabe, o primeiro dos recabitas, digamos assim, o patriarca daquela tribo, os direcionou, olha, vocês não devem beber vinho, vocês não devem dar vinho aos seus filhos, vocês não devem construir casas, vocês não devem possuir campos, plantações, nem vinhas, vocês viverão caminhando de um lugar a outro, e assim vocês caminharão. Debaixo desta ordem, dessa palavra, dessa diretriz, aquele povo caminhou por muitos anos. Por muito tempo, e aí no final eles dizem, quando Jeremias os leva para beber vinho ali no templo, eles falam, olha, e quando o rei Nabucodonosor, quando o rei da Babilônia veio invadindo as terras ao redor, nós então viemos para perto de Jerusalém, para o povo de Deus, para aqui nos assegurarmos. Então os recabitas, eles eram um povo que se originou deste homem Recabe, e através da sua linhagem futura, é como se fosse o pai, o filho, os netos, os bisnetos, os tataranetos, toda uma geração direcionou a sua vida baseado no que Recabe havia os ensinado. Isso tem a ver com fidelidade, você está me entendendo? O valor da fidelidade. Imagina só que o bisneto, o tataraneto, talvez eles nem tinham conhecido fisicamente a Recabe, mas eles tinham decidido não beber vinho, não colher, não ter plantações, porque um dia o bisavô, tataravô, havia direcionado isso para o seu povo. E dessa maneira aquele povo se conduzia, ele era um povo nômade. Recabe também havia dito que eles deveriam habitar em tendas e caminhar de um lugar para outro. E como povo nômades, o Senhor me chamou a atenção que eles permaneceram fiéis à direção que Recabe havia dado a eles, independente do lugar onde eles estavam. Estavam eles no meio de um povo que de repente não bebia vinho, eles não bebiam vinho. Se de repente eles fossem para perto de alguém que bebia muito vinho, não importa, eles permaneciam fiel à direção de Recabe. Da mesma maneira, eu e você precisamos permanecer fiéis à palavra e os princípios de Deus, independente do lugar onde o Senhor nos colocou. Quem sabe o Senhor tem colocado você no meio de pessoas pecadoras, ímpias, que você olha assim e fala, Deus, por que eu estou onde eu estou, na vizinhança que eu estou, no trabalho onde eu estou, porque Deus, o Senhor tem me colocado no meio de pessoas assim, para que eu e você sejamos fiéis, amém? Em todo tempo. E além de ser fiel, existe sobre mim e sobre a sua vida um direcionamento. Vocês são o sal e a luz da terra, amém? É ali mesmo onde eu e você precisamos salgar, iluminar e transformar o ambiente. Os recabitas eram nômades, um povo que escolheu ter uma vida simples e diferente. Eles escolheram viver em tendas. Já ouvimos, já sabemos que o povo daquela época em Israel, na vizinhança, o que conferia poder, autoridade ou riqueza, eram as plantações, eles viviam de plantações, mas por uma diretriz de Recabe, eles não plantavam, eles não tinham campo, eles viviam movendo-se de um lugar a outro,
debaixo de uma diretriz. E aqui, meu irmão, eu quero frisar para você, essa diretriz foi a diretriz de um homem, de Recabe. Não tinha a ver com um princípio religioso necessariamente, não tinha a ver com uma direção vinda de Deus necessariamente, embora eu e você sabemos como é bom se abster do vinho, amém? Embora eu e você sabemos como é bom direcionar a nossa vida de maneira mais simples, porque era o que aquele povo fazia. No nosso tempo, trazendo para a nossa realidade, enquanto as pessoas querem mostrar que são boas, que são poderosas pelo carro que tem, pela marca de roupa que veste, por aquilo que elas possuem, muitas vezes endividadas, não é mesmo? Esses dias eu estava ouvindo uma analogia, que um iPhone 17, o último iPhone, custa, 12, 15 mil reais, que às vezes as pessoas parcelam em 2 anos, ganham um salário mínimo e parcelam um iPhone em 36 vezes, para provar o quê e para quem? Quando na verdade aquilo que é de valor em cada um de nós está no nosso coração. O Senhor vê o coração, amém? O Senhor não vê a nossa grife de roupa, o Senhor não vê o sapato que eu uso, o celular que eu tenho, o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor não se preocupa com aquilo que é natural, o Senhor se preocupa com aquilo que está no meu e no seu coração. Com a fidelidade que eu e você carregamos, independente do lugar onde nós estamos. É verdade que existem lugares, por exemplo, um médico, um vendedor, dependendo de como você se apresenta na sua área, você vai ter mais confiança ou menos confiança. Mas isso também já mostra que, infelizmente, muitas vezes a nossa mente é preconceituosa. Julgamento é esse preconceito, se tiver assim, ok, se tiver daquele jeito, não ok, mas o Senhor não é dessa maneira. Nós lembramos da história de Davi, o último da sua casa, o menor da sua casa, e o Senhor fala para o profeta: eu não vejo como o homem vê. O Senhor nos fala nesta noite: eu não vejo como o homem vê, mas Ele olha para o nosso coração. Os recabitas então viviam no deserto, não bebiam vinho, foram orientados no passado por um dos seus descendentes, e dessa maneira eles trilhavam a sua vida, dessa maneira eles permaneciam fiéis na sua jornada. E quando a gente vai olhar, desde a época em que Recabe e Jonadab, o seu filho, nasce, lá em Reis, até esse momento que Jeremias fala com essa tribo, com esse povo, nós temos aproximadamente 300 anos de diferença. Meu irmão, em 300 anos nasce e morre muita gente, não é mesmo? Uma geração geralmente é contada entre 40 a 60 anos. Em 300 anos já deu tempo de nascer pai, de nascer filho, de morrer pai, de morrer filho, e a geração renovava e renovava, e o povo permanecia fiel. O povo permanecia determinado na decisão que um dia lá atrás um homem tomou. E isso fala para mim e para você sobre o valor que a fidelidade tem. E com esse povo eu quero compartilhar alguns princípios para a nossa vida cristã, princípios para que eu e você conduzamos a nossa caminhada com Jesus, e o primeiro dele é: a fidelidade é para todos, amém? Caminhar em fidelidade não é uma palavra humana. Nós estamos fazendo um paralelo aqui, e o próprio Deus estava fazendo um paralelo sobre um povo que havia sido fiel a uma palavra humana, e como o povo de Deus deveria agir em fidelidade a Ele. Eu poderia dizer que veio da minha cabeça esse paralelo, olha só como eu sou estudioso, mas o próprio Deus estava fazendo isso. O próprio Deus havia chamado Jeremias para um tete a tete, e falado: olha, eu quero que você vá lá, ver os recabitas. Quem sabe aquele povo não era um povo esquecido, um povo que estava lá distante. Talvez os israelitas olhavam para aquelas pessoas e falavam: quem são esses? Mas agora o Senhor Deus estava falando: ei, Jeremias, vem cá. Eu quero que você vá lá observar os recabitas. E eu quero que você leve, o Senhor diz, essa palavra é para Jerusalém e é para Judá. Quando a gente entende o contexto de por que Deus fala que essa palavra era para Jerusalém e para Judá, nós entendemos que o Senhor estava querendo falar com o povo do dia a dia, como a gente diz hoje em dia, o chão de fábrica, gente como a gente, mas Ele também estava querendo falar
com aqueles que eram os governantes, os principais, os líderes do povo. Fidelidade a Deus é para todos, amém? Fidelidade não é só para aqueles, os novos convertidos na fé. Aqueles que estão vivendo o primeiro amor, vocês sim precisam caminhar em fidelidade. Assim como temos ouvido, vocês sim precisam dizimar e ofertar. Vocês sim precisam abandonar o pecado. Mas eu que já tenho 50, 60, 70 anos de igreja, eu vivo aqui, escondido na minha recâmara, fazendo aquilo que me agrada. Não, fidelidade a Deus é para todos, é para todos. Você sabe que é algo que, e aqui eu não quero entrar em um tema político, mas trazer um exemplo, algo que faz a sociedade criticar o comunismo, o socialismo, é que da boca dos governantes que seguem essa vertente, eles dizem, olha, vamos dividir todas as coisas, vamos viver em igualdade, vamos caminhar todos juntos na mesma posição, mas quantos de nós vimos, por exemplo, quando ditadores são presos, esses mesmos ditadores que professam um caminho político como esse, de igualdade, de todos nós precisamos dividir todos, quando eles são presos, alcançados, você encontra eles em suas mansões, você encontra eles com as melhores roupas, você encontra eles usando do bom e do melhor. Isso é hipocrisia. Da mesma maneira, Deus estava falando com o povo de Israel daquela época, tanto de Judá quanto de Jerusalém. O versículo 13 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá, ao povo e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor. O Senhor estava despertando Jeremias em Judá e em Jerusalém, para fazê-los lembrar que fidelidade era para todos. Meu irmão, eu não conheço o contexto da sua vida. Eu não sei em qual característica você se encontra, mas o Senhor nos diz, é necessário caminhar em fidelidade. É necessário caminhar em lealdade, firmeza, confiabilidade. Fidelidade é isso, é uma pessoa, é lealdade, é você permanecer firme naquele princípio. Quando nós falamos de um casal onde há fidelidade entre o esposo e a esposa, é isso, é um casal que entende que precisa ser leal um para com o outro, que aquela aliança é uma aliança firme, sólida, que é uma aliança de confiança, amém? A palavra do Senhor foi direcionada para todo o povo, independente do título, independente das roupas que usavam, independente do lugar de status social que eles alcançavam ou estavam, era para todo o povo. Da mesma maneira que o Senhor estava falando fidelidade, o Senhor estava falando, todos ignoravam. O final do versículo 13 diz, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes as minhas palavras? Sabe, esse texto me dá uma impressão de que o Senhor estava cansado de um povo que vez após vez errava, ano após ano errava, rei após rei se distanciava do Senhor. E um paralelo com os recabitas que 300 anos permaneceram fiel. O Senhor estava falando, Gustavo, olha para esse povo. Eles permaneceram fiéis por 300 anos. Por quanto tempo nós podemos permanecer fiéis? Os importantes, ou o povo da época, estavam ignorando a voz do Senhor. E há tanto tempo o Senhor estava advertindo, corrigindo, indicando o caminho certo, mostrando qual era o caminho, clamando por obediência. Hoje nós cantamos, Ele nos ama. E é tão bom nós sentirmos do amor do Senhor, amém? Quem ama, obedece. Quem ama, aceita a correção. É verdade que não é bom quando nós somos corrigidos. Nós não nos sentimos felizes diante de uma correção. Senhor, mas eu queria tanto isso. E de repente o Senhor fala, não,
não é dessa maneira. De repente o Senhor fala, não é por aí, não é agora. E aí o nosso coração sente, mas quando nós somos corrigidos, disciplinados, redirecionados por Deus, nós estamos recebendo do amor de Deus. Porque se o Senhor não nos amasse, Ele não nos corrigiria. Esse texto e o contexto também de quando a Babilônia invade Israel tinha a ver com isso. O povo estava tão distante, caminhava em tanta desobediência, mesmo conhecendo a Deus, que o Senhor fala, olha, é necessário vir uma outra nação. E quando vem uma outra nação, escraviza o povo, os dispersa, destrói a cidade, então eles começam a voltar o coração para Deus. Quantas vezes esse tipo de processo não nos ensina também sobre fidelidade? Fidelidade e obediência andam juntos, amém? Fala comigo, fidelidade e obediência andam juntos. Não tem como, meu irmão e minha irmã, você falar que é fiel ao Senhor, se você não está obedecendo a Ele. E a obediência se revela tanto nas pequenas coisas, como ofertar e dizimar, como nós temos ouvido, como você não mais usar a sua boca para falar palavrões. Nós temos falado sobre isso na escola bíblica, e nos próximos 2 domingos, nós continuaremos falando sobre a importância e o peso das nossas palavras. Então eu quero te convidar a estar aqui. As crianças, os adolescentes estão estudando o mesmo tema. Obediência e fidelidade é você saber, pai, mas eu passei 15 anos da minha vida falando palavras torpes, falando palavrão, xingando, reclamando. Obediência e fidelidade é nós nos achegarmos a Deus e falar, Senhor, me ajuda a mudar as minhas palavras. Eu não quero ser mais aquele que reclama. Eu não quero ser mais aquele que pragueja, que xinga. Eu quero falar diferente. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Pastor, e o que são grandes coisas? Onde eu posso aplicar fidelidade e obediência na minha vida em coisas grandes? No seu casamento, no seu ministério, naquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, na vida das pessoas que estão ao seu redor. E você pode fazer uma oração aí no seu coração e falar, Senhor, fala comigo, Espírito Santo, onde eu preciso ser fiel e obediente. E sabe, ser fiel e obediente é algo desconfortável. Não é algo gostoso. Ah, que gostoso, hoje eu vou ser obediente a Deus e eu não vou sair esbravejando com todo mundo que fizerem algo errado comigo. Quantos de nós já enfrentaram problemas com vizinhos? Mas aí você escolhe ser fiel e obediente a Deus e demonstrar amor, misericórdia, graça. Fidelidade e obediência caminham juntos. Por toda a nossa caminhada, seja como recém-convertidos ou como experientes na fé, o nosso coração precisa continuar obediente e fiel. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus ele foi obediente até a morte de cruz. E esse para mim e para nós é o nosso maior exemplo. Obediente de uma maneira radical. Se de repente algo na sua vida tem feito você pecar, tem feito você se distrair na sua caminhada, tira isso da sua vida. De repente você precisa deixar de acessar as redes sociais por um tempo. De repente você precisa cortar o laço com aquele ou com aquela que tem te feito ter pensamentos que não agradam ao Senhor. De repente você precisa reavaliar como está a sua empresa, como estão os seus negócios, como você conduz as suas finanças, como nós temos ouvido aqui. Existem tantos aspectos onde eu e você precisamos caminhar em fidelidade e obediência. E eu sei, meu irmão, você pode me olhar e falar, pastor, é muito fácil falar. Eu sei onde eu preciso caminhar em fidelidade e obediência. Da mesma maneira que você sabe também. O segundo aspecto que nós podemos aprender com os recabitas é que fidelidade precisa ser e acontecer em todo tempo. Fidelidade em todo tempo. O povo de Israel havia visto, ouvido, de geração em geração, um Deus que faz milagres, um Deus que responde, um Deus que se faz presente no meio do povo, mas também de geração
em geração, muitas vezes eles caíam e se desviavam. A palavra diz em Reis, Crônicas, as histórias dos reis, que muitas vezes entrava um novo rei no governo e ele conduzia o povo temente ao Senhor, se lembrava de Deus, se lembrava da sua palavra, então o povo prosperava, mas logo aquele rei passava, morria, se levantava outro rei que muitas vezes esquecia da voz do Senhor. Então a nação perecia. E nós podemos olhar para o exemplo dos recabitas, que há 300 anos após anos, permaneciam fiel à palavra de um homem, do seu líder Recabe. De novo, meu irmão, não estou falando que você precisa caminhar sendo fiel à palavra de um homem, não é sobre isso, é sobre ser fiel àquele que importa, que é o nosso Deus. É nós olharmos para esse contexto e para dentro de nós, e não nos contaminarmos. Era um povo que caminhava de um lado para o outro, mas onde estava, carregava consigo os seus princípios. Da mesma maneira, eu e você, onde nós estamos, nós precisamos manifestar os princípios do Senhor. Não nos contaminar com os costumes da época. Sabe que aquilo que era errado há 30, 40 anos atrás, hoje pode ser normal e pode ser certo, mas nós não somos guiados por isso, nós somos guiados pelo que a palavra de Deus diz. Ah, pastor, mas todo mundo fala que é normal, está todo mundo fazendo, mas se não está de acordo com a palavra de Deus, eu e você precisamos arrancar do nosso meio, amém? Precisamos tirar do nosso coração, precisamos lutar contra e fazer o que a palavra nos diz. A ordem de um homem permaneceu no coração daquele povo. E agora, o Senhor estava usando eles para alertar, para acordar, para despertar aquele povo. O povo de Israel, o povo de Jerusalém, de Judá. Eles se afastaram de tudo que era ruim. De tudo que era ruim. E aquilo trouxe bênção sobre a vida deles também. O incômodo do Senhor é porque o povo de Deus não fazia como eles, não guardava as suas palavras. Versículo 14 diz assim: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não bebem, antes obedecem às ordens do seu pai. Olha o que o Senhor diz para o povo dele: a mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Você consegue perceber o incômodo do Senhor? Cara, eu estou falando desde cedo. Eu estou alertando o povo há tanto tempo. Olha, aquele povo ali, eles guardam a palavra, eles permanecem fiel, mas eu estou aqui falando há tempos. E o meu povo não me obedeceu. Versículo 15, começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, assim ficareis na terra que vos dei, a vós outros e aos vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Quando nós estávamos lá fora, no pecado, quando nós agíamos de maneira errada, em pecado, nós éramos como o povo de Israel. Nós sabemos, muitas vezes nós não sabíamos, é verdade, o que era certo e o que era errado, mas hoje nós sabemos o que é certo e o que é errado. Hoje nós conhecemos através da palavra e o que o Espírito Santo traz ao meu e ao seu coração, e por isso então nós devemos direcionar a nossa vida dessa maneira. A exemplo daquele povo que foi fiel na bonança ou na escassez, fiéis, nós precisamos ser a Deus em todo tempo, na saúde ou na alegria, como nós cantamos, na pobreza ou na riqueza, na provação ou quando nós somos aprovados, permanecer fiéis. Quando o Senhor responde às suas orações, permaneça fiel. Quando o Senhor não responde às suas orações da maneira como você quer, permaneça fiel. Quando o Senhor
aparentemente demorar em responder às suas orações, permaneça fiel. Deus estava chamando a atenção para o povo de Israel. Deus estava chamando a nossa atenção nesta noite. Permaneçam fiel em todo o tempo. Fidelidade precisa estar no coração de todo o povo. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, o apóstolo Paulo dizendo, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Fidelidade. Você tem aprendido a viver contente em toda e qualquer situação? E aí nós podemos lembrar que o pastor Ademar sempre falava, às vezes a gente ora a Deus, a gente fala, Senhor, me dá paciência. E o que o Senhor vai produzir? Situações para que a gente aprenda a ser paciente. E você é paciente quando está tudo bem? Não, a gente vai aprender a ser paciente no meio da tormenta, no meio do caos, no meio da desordem. A gente vai falar, Senhor, me ajuda a ser paciente. Da mesma maneira, eu e você podemos orar nessa noite e falar, Senhor, me ajude a ser fiel. Então vão se levantar diversas situações onde eu e você precisaremos escolher ser fiéis. Em qualquer situação, o apóstolo Paulo estava falando, olha, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. E ele segue, tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, amém? Fidelidade tem a ver com ter esse coração alinhado com o Senhor. Senhor, eu estou aqui contente em qualquer situação. E é verdade que muitas vezes o nosso coração estará triste, mas nós precisaremos chamar à existência, como nós falamos, o contentamento. Senhor, o meu coração está assim, mas eu decido viver diferente. Eu decido não alimentar a minha mente com os pensamentos que não vêm de Ti. Senhor, eu sei estar humilhado, eu sei viver em épocas boas ou difíceis. Senhor, não são as circunstâncias que fortalecem o meu coração, mas a Sua presença em nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Que diante das lutas, das situações, dos dias em que você precisa permanecer fiel, o Espírito Santo te faça lembrar, ei, você pode tudo em mim que te fortaleço. Amém? Podemos pensar, podemos lembrar, podemos fazer uma autoavaliação. Nós temos sido fiéis em todo o tempo. E diante das lutas, assim como o povo de Israel, eu e você podemos tropeçar no caminho. A gente sabe que precisa ser fiel, mas muitas vezes a luta é tão grande que a gente tropeça e fica difícil levantar. Mas aí a gente precisa olhar para nós, sacudir a poeira, falar, Deus, me segura pela mão, me ajuda a caminhar de novo. Não é vergonha, meu irmão e minha irmã, a gente reconhecer esse momento. Muito pelo contrário, é isso que o Senhor promove no nosso meio. Reconciliação, arrependimento se for necessário. Um recomeço, uma nova história. Uma nova semente que é lançada. A palavra do Senhor diz, me ajude a lembrar do momento onde eu caí e me afastei de Ti. Que o Espírito Santo nos faça lembrar se em algum momento na nossa caminhada nós temos caído e ficado para trás. E o terceiro aspecto é que fidelidade gera frutos. O primeiro é fidelidade é para todos, o segundo é fidelidade em todo tempo, e o terceiro é fidelidade gera frutos. De novo eu quero te fazer pensar que por 300 anos, a direção de um homem guiou todo um povo, que caminhou em fidelidade, que foi abençoado também. O versículo 16 e 17, o Senhor falando agora para Israel, através da vida do profeta Jeremias, o Senhor diz assim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, olha só, Deus está falando, visto que esse povo ali, os recabitas, que guardaram o mandamento de Recabe, o Senhor não fala que guardaram o meu mandamento,
mesmo tendo obedecido à voz de um homem, havia sobre eles um fruto positivo. Guardaram o mandamento do seu pai que lhes ordenara, mas este povo, falando de Israel, não me obedeceu. Versículo 17, por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. Versículo 18, a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Por um lado, fidelidade gera frutos, e os frutos para os recabitas foi isso. O Senhor o prometeu para aquelas pessoas, para aquelas gerações, para aquela tribo, para aquela família, que nunca faltaria alguém deles na presença do Senhor. Você se lembra de uma promessa similar a essa, quando o Senhor promete ao rei Davi que até a eternidade alguém da linhagem de Davi estaria no trono, e essa pessoa é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós sabemos que ele vem da mesma árvore genealógica do rei Davi. Deus prometeu e Deus cumpriu eternamente. A mesma promessa o Senhor fez para aquele povo, para os recabitas, porque vocês obedeceram ao mandamento do seu pai Recabe. Nunca faltará alguém da sua linhagem na minha presença. Fidelidade gera frutos. Quando nós caminhamos em fidelidade ao Senhor, nós colhemos os frutos. E os frutos são diversos. É você caminhar em uma saúde boa também. É você caminhar em paz. Pode estar tudo dando errado do lado de fora, mas você tem paz na mente porque você sabe que o Senhor tem cuidado. E o maior fruto que a nossa fidelidade pode gerar é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Que não depende de circunstâncias externas, mas que depende da graça do Senhor sobre cada um de nós. E do outro lado também é verdade, a infidelidade também gera frutos. Quando um de nós, quando um homem, quando um ser humano decide caminhar longe do Senhor, nós estamos à mercê do perigo. Nós estamos à mercê do inimigo das nossas almas. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Por mais que para Israel parecia que tudo estava dando certo, eles estavam longe do Senhor. E o próprio Deus estava falando que sobre eles viria todo o mal que o Senhor havia dito. Porque o Senhor é mau? Não. Porque o Senhor já havia advertido. O Senhor já havia indicado qual era o caminho. O Senhor já havia há tempos alertando, como a palavra diz, desde madrugada, desde cedo o Senhor estava falando: ei, se convertam dos maus caminhos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O Senhor nos alerta. Ele coloca diante de nós a vida e a morte. Ele ainda fala: olha, escolham a vida. Sabe, é um privilégio para mim e para você estarmos aqui nesta noite, porque nós temos a oportunidade de escolher a vida, de caminhar em fidelidade ao Senhor, de experimentar da bondade de Deus, de experimentar do seu cuidado. Ou nós também temos a escolha de repente nesta noite sairmos por aquela porta e decidir que nós não serviremos e obedeceremos ao Senhor. Deus nos abençoou também com livre-arbítrio. Eu e você podemos escolher, mas eu e você também viveremos a consequência. Nós também colheremos os frutos
da nossa fidelidade ou da nossa infidelidade. E você sabe que existem dois tipos de fidelidade. Existe a fidelidade do ser humano para com Deus, e existe a fidelidade do Senhor para com a sua palavra e as suas promessas, e essa nunca muda e nunca falha. Aquilo que o Senhor tem falado para o seu povo, aquilo que o Senhor tem direcionado para mim e para você, aquilo que Deus tem falado à igreja dele, Ele cumpre aquilo que promete. Da mesma maneira que o Senhor foi fiel quando prometeu a Davi, olha, da sua geração permanecerá alguém em um trono eternamente. Ele cumpriu isso em Jesus Cristo. O Senhor continua cumprindo as suas promessas sobre as nossas vidas, porque Ele é fiel eternamente. Eu gosto muito de um salmo que em uma das versões fala, versículo após versículo, sobre o amor leal do nosso Deus. Esse é o Deus que eu e você servimos, um Deus que é fiel em todo o tempo, um Deus que também não está conosco só quando nós somos bonzinhos, quando nós acertamos, mas um Deus que está desde a madrugada falando, ei, escolham a vida, desde cedo o Senhor está nos alertando, escolham o caminho certo. A fidelidade do Senhor faz isso no nosso meio. E como é bom quando alguém que estava distante do Senhor, como Judá esteve, como Jerusalém esteve, mas ouve a voz do Senhor e se volta para a presença dEle, e o Senhor começa a reconstruir uma vida, o Senhor começa a reconstruir casamentos, o Senhor começa a reconstruir sonhos e planos que Ele havia colocado no nosso coração, porque Deus continua cumprindo a sua promessa de salvar a muitos, de salvar o perdido que se arrepende, de encontrar a 100ª ovelha que estava perdida por aí. Quem sabe você que está aqui nessa noite não era a 100ª ovelha, aquela que se afastou do rebanho por qualquer motivo que seja, mas o pastor, o grande pastor, te trouxe de volta, te buscou e te trouxe neste lugar para ouvir que você é amado. Essa é a fidelidade do nosso Deus, que nos alcançou através da cruz de Cristo. E o segundo aspecto da fidelidade é o que eu e você precisamos demonstrar. É o que eu e você precisamos escolher. E você sabe quem você era antes de encontrar a Jesus. Talvez você possa refletir nessa noite e imaginar quem seria você antes, ou se não houvesse encontrado a Jesus. E diante desse amor cheio de graça, de perdão, desse amor que nos limpou das nossas feridas, que trocou as nossas vestes, que nos amou mesmo quando nós estávamos fedendo pelo pecado, que nos viu quando nós estávamos à beira do caminho, meu irmão, só me resta permanecer em fidelidade a Ele. Ainda que durante o caminho os meus joelhos tropecem, os meus pés tropecem e vacilem, eu não consigo ficar longe desse Deus. Eu posso me achegar a Ele e falar, Senhor, eu preciso caminhar dependendo do Senhor. Dá-me um coração fiel, que permanece fiel ao Senhor em todo o tempo. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Por causa de um homem, um povo permaneceu fiel, e um povo permaneceu na presença do Senhor. O valor da fidelidade vai além, meu irmão, do que só a nossa própria vida. Ah, pastor, eu tenho sido abençoado pelo Senhor. É verdade. As bênçãos que chegam na nossa vida são sim frutos de uma vida que caminha em fidelidade. Mas também é verdade que muitas vezes quando nós vivemos em escassez, isso não significa que o Senhor não esteja conosco, mas pode ser uma fase da nossa vida, mas a nossa fidelidade também alcança a vida de outras pessoas. Você pode se lembrar aí de como você conheceu a Jesus? Quem te apresentou a Jesus? Quem te fez o convite para estar na casa do Senhor a primeira vez? Onde foi o lugar, o momento? Qual foi a circunstância onde você fechou os seus olhos, se curvou diante da presença do Senhor e entregou a sua vida a Ele?
por causa de alguém que foi fiel, por causa de alguém que ofertou, por causa de alguém que de repente abandonou os seus sonhos, seus planos, a sua vida, a sua carreira, para obedecer ao chamado do Senhor. Para encerrarmos, nós conhecemos uma história que nós contamos no contexto missionário, de uma criança que participava de uma escola bíblica, assim como nós temos, as crianças Escola Sol. E aí a professora organizou um dia onde eles juntaria fundos para abençoar um missionário. E aí uma das crianças, ela tinha algo tão pouco, ela tinha uma moedinha. Eu não lembro se é exatamente essa história, mas me ajudem. Mas o que ela tinha era muito pouco e deu para comprar um único folheto evangelístico. Em tempos como o nosso, que a gente quer, olha, grandes coisas, aquela criança apresentou uma moeda e foi comprado um folheto evangelístico. E aquele folheto foi usado para evangelizar a vida de alguém que se tornou referência para o evangelho lá no povoado dele, distante. Às vezes a gente olha para nós e a gente fala: Senhor, eu tenho tão pouco para te oferecer. Seja fiel no pouco, amém? E sobre o muito o Senhor te coloca. O Senhor nos ensina na parábola dos talentos. Olha, Deus tem te dado um talento, o Senhor tem colocado algo na sua mão. Pastor, mas eu sei fazer tão pouco, eu só sei ficar na porta. Meu irmão, é ali onde o Senhor vai te usar. Imagina se Recabe tivesse falado: mas é tão pouco pedir que o meu povo seja nômade, não beba vinho, é tão pouco. Mas mudou a trajetória de um povo, por causa daquela fidelidade. Que o Espírito Santo mude a trajetória das nossas casas, da nossa igreja, do nosso bairro. Você tem uma moedinha para apresentar ao Senhor nessa noite? Você tem um coração desejoso por permanecer fiel ao Senhor? Deus, eu tenho tão pouco. Apresenta isso a Ele. Apresenta isso a Ele. Nós nos lembramos dos grandes nomes. Nós lembramos dos grandes avivalistas. Nós falamos muitas vezes sobre como Billy Graham foi grande, mas nós não sabemos quem apresentou Jesus para ele. Nós não lembramos os nomes. Mas um dia alguém estava lá. A gente fala: olha como o apóstolo Paulo foi grande, mas você se lembra que Ananias foi levado pelo Espírito para orar por aquele, para orar com ele, mesmo com medo de morrer, porque Paulo perseguia a igreja. Ananias foi aquele que foi lá e caminhou junto. Que o Espírito Santo levante no nosso meio homens e mulheres como Ananias, homens e mulheres que permanecerão fiel, não à palavra de um homem, mas à palavra eterna do nosso Deus, amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento. Como permanecemos fiel ao Senhor, conhecendo e obedecendo a sua vontade, a sua palavra, e a gente vai fazer isso, a gente se relaciona com a Bíblia. Leia a sua Bíblia, faça o seu tempo de oração, de devocional com o Senhor. Não fraqueje mesmo nos momentos em que o seu coração quiser parar. Aplique aquilo que você tem ouvido e recebido do Senhor na sua vida. O Senhor fala com cada um de nós em áreas específicas e nós precisamos obedecer a Ele. Enquanto nós ministramos aqui, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não decidiu ser fiel a esse Deus que te ama de uma maneira tão profunda, eu queria te convidar para corajosamente vir à frente. Pastor, mas posso fazer essa oração aqui do meu lugar? Comece sendo fiel agora, amém? Demonstrando publicamente que você está tomando uma decisão. E se de repente também você tem caminhado distante do Senhor, sabe que a palavra do Senhor foi muito dura para Israel. O Senhor estava falando que porque eles se afastaram, viria sobre eles todo o mal que o Senhor estava alertando. E eles viveram de fato isso. A Babilônia chegou, destruiu, afastou, levou muitos cativos. Mas lá na Babilônia, depois eles se lembram do Senhor. Que eu e você não precisemos passar pela Babilônia. Se de repente nessa noite o Espírito Santo falou ao seu coração que é necessário refazer a aliança, que é necessário permanecer caminhando em fidelidade, eu também quero te chamar à frente. E você não precisa se envergonhar, você não precisa ter receio.
Nós estamos diante daquele que nos conhece, que nos ama, que morreu na cruz por cada um de nós, que preparou esse momento para cada um de nós. O Senhor nos chama para caminhar em fidelidade, em nome de Jesus. Vivo pelos momentos que estou em tua presença, o barulho se esvai quando falas a mim. Você tem minha atenção, permaneço te ouvindo, não vou me esconder. Senhor, meu coração quer mais de ti, mais que te sentir. Então me entrego, o meu prazer é viver em teu amor, ser desfeito em ti, Senhor. Quero conhecer-te mais profundo, Deus. Largo tudo aos pés do altar, os meus medos vou te dar. Eu anseio por um toque do céu. Vamos, tu és fogo na manhã que consome minha alma. És o fôlego de vida que soprou em meu ser. Não vou me esconder, vou buscar em ti, Senhor. Meu coração quer mais de ti, mais que te sentir. Entregue-se a Ele, me entrego. O meu prazer é viver em teu amor, ser desfeito em ti, Senhor. Quero conhecer-te mais profundo, Deus. Largo tudo aos pés do altar, os meus medos vou te dar. Eu anseio, você pode cantar novamente. O meu prazer é viver em teu amor e ser desfeito em ti, Senhor. Vamos, cante. Deus, largo tudo aos pés do altar, os meus medos vou te dar. Eu anseio por um toque. Vamos lá. O meu coração abro ele só pra você e faz em mim o querer. Faça o que ninguém pode fazer. O meu coração é teu. Abro ele só pra você
desfeito em ti, Senhor. Quero conhecer-te mais profundo, Deus. Largo tudo aos pés, os meus medos vou te dar. Eu anseio por... Levante as suas mãos e cante. O que seria de mim sem ti? Sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Sem ti. O meu prazer é viver em teu amor, ser desfeito em ti, Senhor. Quero conhecer-te mais profundo, Deus. Largo tudo aos pés, vou dar. Os meus medos vou te dar. Eu anseio por um toque do céu. Oh, 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 Quero pedir para o teclado parar agora por um instante. Fidelidade, assim como a fidelidade dos recabitas, permaneceu independente da circunstância, independente dos anos, do que estava ao redor, dos reis que se levantavam ou não. Da mesma maneira, a minha e a sua fidelidade ao Senhor precisa permanecer, amém? Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E você, eu, cada um de nós, teremos um tempo para falar com o Senhor sobre a nossa fidelidade a Ele. Nós não precisamos das canções, das circunstâncias ao redor. O Senhor precisa ouvir a nossa fidelidade em sinceridade a Ele. Mas quem sabe, assim como nós cantamos, você vai entregar os seus medos a Ele, os seus temores. Mas o Senhor Senhor, nós te agradecemos pela sua presença neste lugar. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela sua palavra que vem ao nosso coração, nos ensina, nos corrige, nos direciona. Espírito Santo, nós te agradecemos porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua fidelidade, pelas suas promessas ao nosso respeito. Ah, Senhor, que não depende de nós. Obrigado pela sua bondade, Pai. E nós te pedimos como igreja, dá-nos um coração fiel, Senhor, que permanece na sua presença em todo o tempo, que permanece na sua presença em todo o tempo e que gera frutos por onde passar, Pai. Em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que onde você colocar a planta dos seus pés, seja um lugar de alegria e de paz, amém? E que nós vivamos em fidelidade ao nosso eterno Deus.
Dê um abraço em alguém antes de sair. Deseje uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém?